bom dia de novo, outro domingo bacana para a gente estar junto, né? No culto das crianças. Muito bom estar aqui com vocês. Por enquanto, daqui a pouco a gente está lá na igreja, como todo domingo, sabe? Só por enquanto. Então a gente tem que aproveitar esse momento que Deus nos deu, de estar nessa tecnologia, né? Para a gente poder conversar sempre assim pertinho. E agora, eu queria falar com vocês o seguinte, que a gente vai cantar um corinho que eu cantava quando eu era pequena. Olha só, quanto tempo tem esse corinho, mas esse corinho é muito legal, muito legal. A Inês e a Bela fizeram esse corinho ficar muito mais animado. Então eu queria que todo mundo agora prestasse atenção no corinho que a gente vai cantar, tá bom? Presta atenção que eu tenho certeza que você conhece. Vamos cantar junto com a Bela e com a Inês? Vamos lá? E aí, lembraram? Lembraram do corinho? Eu tenho certeza que tem muita gente que conhece o Pare. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim e me salvou, tá? Então agora a gente vai para a oração de louvor, que é aquela hora que a gente fala com o nosso Deus como Ele é maravilhoso, porque esse culto ele é prestado ao nosso Deus. E a gente não está aqui para assistir ao culto, lembra que eu falo sempre, a gente está aqui para participar do culto, né? E nesse momento a gente diz para Deus, Deus, o Senhor é realmente maravilhoso e a gente precisa da sua presença aqui nesse culto, porque a gente vai prestar esse culto ao Senhor. Todos nós estamos aqui para isso, não é isso? Então vamos fazer a oração junto com a Maria, tá? Lembrando que a gente tem que fechar os nossos olhos, botar as nossas mãos assim e junto com a Maria fazer a oração de louvor. Agora vamos para a oração de louvor. Deus, obrigado por todas as famílias, obrigado por ter cuidado da gente, obrigado por todas as casas. Em nome de Jesus, amém. E aí, fizeram a oração então de louvor com a Maria? Eu fiz. E é uma oração muito importante dentro do culto como um todo. É a oração que a gente faz logo no começo para dizer quanto que Deus é maravilhoso. Agora a gente vai pegar a Bíblia. Todo mundo pega a Bíblia aí. Vamos abrir no meio, porque agora é a hora da nossa leitura bíblica do mês de maio, que ela está no Salmo 136, do 1 ao 5. O Salmo 136, ele fala de misericórdia. E misericórdia é aquela palavra que eu já disse para vocês, que é uma palavra difícil, que aí você pode dizer assim, tia, misericórdia é pena. E eu disse para vocês que não, misericórdia não é pena. Misericórdia é uma qualidade de Deus de nos mostrar bondade, de que está cuidando da gente. Ele olha para a gente com um olhar de misericórdia, com um olhar que sabe que a gente precisa, sabe de tudo que a gente precisa e cuida da gente. Então, esse olhar de misericórdia de Deus é que fala esse salmo. E o salmo é o livro que está no meio da Bíblia. A gente vai ler o 136, que está aqui, tá? Do 1 ao 5. E quem vai conduzir essa leitura para a gente é a Laura. A Laura está sempre presente no culto das crianças, vendo o culto das crianças e participando pela internet. E ela hoje vai fazer a leitura, vai conduzir a gente nesse Salmo 136. Vamos prestar bastante atenção e vamos tentar seguir com a Laura todos os versículos, tá certo? Vamos lá. Agora vamos fazer a leitura bíblica do livro de Salmos,
capítulo 136, versículo 1 ao 5. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento faz os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Depois que a gente leu todos os versículos do 1 ao 5 do Salmo 136, a gente vai tentar memorizar o primeiro, que é o Salmo 136, 1, que é: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmos 136, 1. E quem vai ajudar a gente a decorar esse versículo vai ser a Lara. A Lara, irmã do Joãozinho Romeu. A Lara vai fazer vai nos ajudar a decorar esse versículo. E ainda tem uma outra coisa bem legal. Logo depois, a Lara vai também falar e lembrar pra gente o versículo para decorar do mês de abril. Lembra? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, 1 e 2. Então, a gente vai primeiro tentar decorar o Salmo 136, 1 e depois relembrar o Salmo 121, 1 e 2. Tá bom? Vamos lá. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136, 1. Elevo meus olhos para os montes, da onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmos 121, 1 e 2. Eu estou quase decorando. Eu acho que eu já decorei, né? Eu acho que vocês também já decoraram. Agora, a gente vai novamente falar com o nosso Deus. E a gente fala com o nosso Deus através da oração. A nossa oração agora é para agradecer e para pedir a Deus que Ele nos oriente na hora da história. Porque a história não é só para a gente escutar uma história. A história é para a gente poder botar essa história na nossa vida, aplicar o que a gente aprendeu na nossa vida. O que será que a gente aprendeu com essa história? Então a gente vai ver hoje o que a gente aprendeu com essa história. E essa história que eu vou contar fala de oração. Então primeiro a gente vai fazer a oração de gratidão e súplica e a gente vai agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes do mês de maio. E os aniversariantes do mês de maio são a Heleninha, que já fez aniversário no dia 2, fez 5 aninhos. A Brenda, que fez 12 anos no dia 8. A Maria, que vai fazer 6 anos no dia 23. A tia Bárbara Sattler, que faz aniversário no dia seguinte, no dia 24. E a tia Isabela, que canta Boas-vindas, bem-vindos são, cantou o Pare hoje. Então a tia Isabela faz aniversário dia 30. Então a gente vai agradecer a Deus pela vida dessas pessoas todas. E quem vai fazer a oração de gratidão é um dos aniversariantes. É a Brenda, que fez aniversário dia 8. Então tá bom, vamos fechar os olhos, tá? E com bastante seriedade vamos falar com o nosso Deus junto com a Brenda. Todo mundo de olho fechado, tá bom? Agradecer a Deus pelos aniversariantes do mês de maio. Senhor Deus, obrigada por o Senhor estar sempre conosco, nos honrando, Senhor, e os aniversariantes do mês de maio também, pelo mais um ano de vida, Senhor, estar sempre presente nessas vidas, e que o Senhor esteja acompanhando a cada momento, Senhor, que nada aconteça, e quero que o Senhor também esteja abençoando essas pessoas, porque elas também precisam, Senhor, e fiquem em proteção. E muito obrigada pelo Senhor estar sempre conosco. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, a gente estava com saudade da Brenda, né? Então foi bom ouvir essa oração da Brenda, orar junto com ela, agradecendo a Deus pelos aniversariantes. E agora a gente vai para a nossa mensagem, que tem uma palavra muito difícil no título dessa mensagem: interceder. Interceder é pedir alguma coisa para outra pessoa. Uma coisa que a gente não está precisando, mas outra pessoa está precisando. Então, quando a gente intercede,
é porque a gente está pensando nos outros. E a gente vai ver hoje por que pensar nos outros também é uma coisa muito importante. E aí, a minha história, sempre para variar, tem uma história que eu invento da minha cabeça e uma história da Bíblia. Mas eu estou ali com aquela cara pensando pelo seguinte, eu fiquei pensando numa história para a gente falar sobre interceder, sobre pensar nos outros. E aí eu fiquei pensando, e a história da Bíblia eu já sabia qual era que eu queria contar. A história da Bíblia é uma história verdadeira. A da minha cabeça eu tenho que ficar imaginando, mas eu consegui descobrir uma história que pode ajudar a gente a entender o que é a gente pedir coisas pelos outros, interceder. E a minha história é a história do João, da Carol e da vovó Dina. A vovó Dina sempre levava o João e a Carol para passear no shopping. E ir no shopping era sempre muito legal, mesmo que a gente fizesse a mesma coisa toda vez que fosse no shopping. Que era o seguinte, passeava um pouquinho, depois de passear um pouquinho fazia um lanchinho, e depois do lanchinho a gente ia comprar uma coisinha, uma lembrancinha na loja de brinquedos. Essa vovó Dina era muito especial. Ela fazia isso para agradar as crianças num passeio bem gostoso. A gente está com saudade desses passeios. Logo, logo a gente vai poder dar esses passeios. Mas a minha história é sobre esse passeio no shopping. Teve um dia que a vovó Dina foi buscar os dois para passear no shopping. Mas acontece que um não pôde ir. O João não pôde ir porque ele estava doentinho, estava tão caidinho, e ele ficou em casa, e a vovó Dina levou só a Carol no shopping. E fizeram a mesma coisa. Passearam um pouquinho, fizeram um lanchinho, depois foram na loja de brinquedo para comprar uma lembrancinha. E aí a vovó perguntou assim, então, o que vai ser hoje a sua lembrancinha, Carol? O que você vai querer? E a Carol viu lá na prateleira um ursinho marrom tão bonitinho, era um cachorrinho, não era nem um ursinho, era um cachorro, tia. Muito lindo, com uma blusa rosinha. E ela falou, eu quero esse cachorrinho pra mim, ele é tão bonitinho, ele tem cabelo enroladinho, tão bonitinho ele, né? E ela ficou olhando. E ela, do lado do cachorrinho, da prateleira do cachorrinho, tinha o objeto de desejo do João, que era um Playmobil pirata. Muito maneiro, Playmobil pirata. E aí, ela ficou assim agora, o que é que eu faço? O que eu vou fazer? Ela começou a pensar no seu irmãozinho que estava doente, estava em casa. E agora? Ela leva o cachorrinho marrom ou ela leva o Playmobil pirata? O que ela vai levar? Bom, então, eu, por exemplo, eu não saberia o que fazer. Eu ia ficar pensando da mesma maneira e eu ia ficar na dúvida. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma coisa. Eu vou interromper um pouquinho essa história que eu inventei. E lá no final, eu vou contar o que foi que aconteceu. Agora eu vou interromper e nesse momento a gente vai começar a contar a história verdadeira da Bíblia. Porque a gente às vezes fica tanto na dúvida, que a melhor coisa é a gente procurar na Bíblia a resposta. E a resposta pode estar na história da rainha Esther. Essa história está contada na Bíblia, no livro de Esther, no capítulo 4 até o capítulo 8. Quem tiver curiosidade é bom dar uma lidinha lá, é muito legal essa história, tá? Então ela começa com o povo judeu que fazia parte, essa moça e esse senhor. Esse povo estava na Pérsia e o rei da Pérsia é que estava governando o povo da Pérsia e também os judeus. Os judeus eram um povo mais pobre e estava trabalhando para os persas. Essa moça que está aí chama Esther.
ela era muito bonita. Só que ela não tinha mãe, não tinha pai, e ela era criada pelo tio dela, esse moço aí, chamava Mordecai. E Mordecai falava: nossa, Esther, você realmente é muito bonita. E ela chamou a atenção do rei. O rei da Pérsia, que se chamava Assuero, achou Esther muito bonita e resolveu se casar com Esther e fazer dela uma rainha. Ela era de um povo humilde, do povo judeu, mas o rei Assuero da Pérsia gostou muito dela. E aí levou ela para o palácio e fez dela uma rainha. Então ela podia ter tudo o que ela queria. O povo dela era muito pobre. E ela não estava mais pobre, ela agora estava morando num palácio. Ela ficou ali quietinha, mas sempre pensando no povo dela. E sempre honrando Deus, o Deus verdadeiro que o povo dela acreditava. O nosso Deus. E o povo da Pérsia não, o povo da Pérsia tinha outros deuses. Mas ela continuava crente e sempre fiel ao nosso Deus. Bom, aí, entre os guardas e os funcionários dos persas, existia um funcionário muito chegado ao rei chamado Amã. É esse aqui. Ele tem uma cara feia porque ele era assim mesmo. Ele era muito orgulhoso, muito prepotente. E ele fazia com que todo mundo se ajoelhasse e abaixasse a cabeça quando ele passasse, porque ele era muito... se achava, né? Aquelas coisas. Amã, ele era superintendente do rei, né? Então ele tomava conta de tudo que acontecia no reino da Pérsia. E ele também tomava conta do povo judeu que estava lá naquela terra. Só que ele era muito mau. Além dele fazer todo mundo ficar abaixando a cabeça para ele, ele também maltratava muito os judeus. Muito, muito, muito. Mordecai avisou Esther, falou: Esther, Amã, que é superintendente aí do rei, ele faz muitas maldades com o povo judeu. Por que você não pede ao rei, fala com o rei para ver se o Amã vai embora? Ele não pode continuar cuidando do povo judeu, porque ele é tão mal com o povo judeu, ele não pode continuar fazendo isso. Então, naquele tempo tinha uma coisa muito diferente entre os casais, principalmente entre os casais reais. A mulher só podia falar com o rei, a esposa dele só podia falar com ele, se ele autorizasse, se ele deixasse. Esther ficou pensando: será que o rei vai deixar eu falar com ele, ainda falar uma coisa dessas, né? Só que o rei deixou. O rei deixou ela conversar com ele. Sabe como que ele demonstrou isso? Esse cetro aqui, olha, esse pauzinho de ouro, na hora que ela chegou no salão real, ele apontou aquele cetro de ouro para ela e falou: Esther, minha rainha, o que você deseja falar comigo? Esther podia pedir tudo que ela quisesse, o rei faria. Podia pedir colares de ouro, podia pedir roupas finas, ela podia pedir muitas coisas. O rei perguntou o que ela queria. Aí ela pegou e falou: olha, eu queria dizer uma coisa, eu queria que o senhor prestasse atenção em Amã, porque ele não é uma boa pessoa. E aí o rei resolveu então chamar Amã para fazer comer um alimento com eles. E durante essa refeição, o rei conseguiu perceber que Amã realmente era uma pessoa que não era do mal. Ele gostava de fazer mal aos judeus, né? Então o rei destituiu Amã. O que é isso? Tirou Amã do cargo dele e colocou no cargo de Amã um judeu, o Mordecai, o tio da Esther. Tem muita coisa nessa história que a tia não contou. Tem muita coisa. O que aconteceu com Amã, como é que essa história se desenrolou. Mas é porque hoje eu quero que vocês fiquem concentrados nessa história da Esther poder pedir tudo que ela quisesse para o rei. Afinal de contas, ela já estava longe do povo judeu. Para que ela ia ficar pensando naquele povo? Mas ela pensou no povo dela, no povo judeu, e pediu para o rei para tirar Amã daquele cargo, porque Amã não era próprio para ficar naquele cargo. Então o rei chamou Mordecai e falou: Mordecai, a partir de agora você vai ficar no lugar de Amã. Você é o superintendente.
Então, o pedido da Esther foi atendido pelo rei. E ela trocou tudo que ela poderia pedir por uma coisa que era importante para outras pessoas. O povo judeu deve ter ficado muito agradecido a Esther. E aí, a gente vai voltar para a nossa história. A gente tinha parado nesse ponto, né? Quando a Carol estava pensando no João, lá em casa, assim, todo doentinho, e ela estava em dúvida entre levar o cachorrinho marrom ou o Playmobil pirata. E aí a vovó perguntou, então Carol, vai levar o cachorrinho? Você gostou do cachorrinho marrom? Ela falou assim, não, vovó, vamos fazer o seguinte, eu queria que você visse uma lembrancinha pro João que ficou em casa. Ah lá, olha, vovó, tem um Playmobil pirata. Eu não vou levar nenhum só. Eu vou levar o pirata e vou levar o amigo dele também. Vou levar 2 piratas pro João. Tá? Vamos lá, vamos embrulhar? E aí, uma coisa muito interessante que acontece quando a gente pensa nos outros, aconteceu com a Carol. Ela ficou com o coração tão feliz, ela ficou mais feliz do que se ela tivesse levado o cachorrinho marrom, porque ela sabia que ela ia alegrar o coração do irmão. A gente tem muitos amigos, todo mundo tem muitos amigos. E a gente já pensou alguma vez em fazer uma oração em favor de um amigo? Um amigo que esteja doente. Meu Deus, abençoe a vida do meu amigo que está doente. Um amigo que se deu mal na prova. Ah, meu Deus, ajuda meu amigo porque ele está precisando estudar um pouquinho mais. E ele sabe que ele precisa, mas acontece que ele estava com dor de dente, não pôde estudar. Ajuda ele nessa dor de dente para ele poder estudar e passar de ano. Então tem muita coisa que a gente pode pedir em favor do nosso amigo. A gente pode pedir isso ao nosso Deus em oração. Então quando a gente orar agora, vamos tentar lembrar sempre de alguma coisa que algum amigo nosso esteja precisando, alguém da nossa família, pedir por saúde, pedir para que as pessoas não se contaminem com essa doença que está rodando por aí, né? Então, quer dizer, a gente tem muitas coisas para pedir pelos outros, para interceder. E quando a gente intercede, o nosso coração fica muito alegre. Na Bíblia está escrito, orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Está escrito lá em Tiago 5,16. Então, a história de hoje é sobre interceder, ou seja, orar uns pelos outros, pensar nos outros, mais até um pouquinho do que nós mesmos, tá certo? Então essa era a história que eu queria contar para vocês. A rainha Esther podia ter pedido tantas coisas, né? Podia ter pedido joia, podia ter pedido um outro palácio maior, afinal de contas o rei Assuero da Pérsia era muito rico. Mas ela fez questão de pedir ajuda para o povo dela, que estava em sofrimento. Então, vocês gostaram de ver a escolha também da Carol, da história que eu inventei? Ela, em vez de levar esse lindo cachorrinho, tão bonitinho, ela deixou ele lá na prateleira, porque ela lembrou do irmão dela. E ela acabou levando o Playmobil pirata, né? Opa, deixa eu consertar a cabeça dele aqui. Então, ela acabou levando o Playmobil pirata, né? E ela levou, e o que aconteceu com ela? O coração dela ficou muito mais alegre, muito mais feliz do que se ela tivesse levado o cachorrinho marrom. Essa história foi muito bacana. Então, porque ela ficou feliz, a gente agora vai cantar aquela música que fala assim, que por dentro e fora, alto e baixo, eu sempre sou feliz. Eu quero ver muita animação, o pessoal fazendo gesto, mais gesto do que a tia Isabela fez, muito mais. Ela tá fazendo lá os gestos, vocês estão fazendo mais gestos, eu só quero ver, tá bom? Então vamos cantar por dentro, fora, alto e baixo, sou muito feliz? Vamos lá? Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora,
essa música é muito legal. Olha só, eu vou mostrar uma coisa para vocês em relação à nossa história da Rainha Esther. Essa história da Rainha Esther eu marquei aqui, na nossa Bíblia. Tá? Na nossa Bíblia Ilustrada, que a gente ganhou esse ano e tal, eu sempre mostro para vocês a história que a gente conta aqui. Eu marquei a história da Rainha Esther, ela vai da história 203. Olha só que rainha bonita que desenharam aqui, hein? Bem mais bonita do que aquela que eu te mostrei, né? É porque o ilustrador ele pode usar a imaginação dele, não tem retrato da Rainha Esther, não é? Só a Bíblia fala que ela era muito bonita. Então aqui, olha, tá a Rainha Esther aqui, e aqui, olha, a mãozinha do rei Assuero com aquele cetro de ouro que eu mostrei para vocês, tá? E aí vai da história 203 até a história 207, quando Amã é descoberto como uma pessoa má. E é legal porque aqui vocês vão encontrar todo aquele miolo que a tia falou. Olha, tem um pedaço da história que eu até deixei de contar, não contei. Aqui tá todos os pedacinhos. Então vocês podem ver durante essa semana todos os pedacinhos da história da Esther. Lembrando que o que eu quis falar para vocês era que é muito importante orar uns pelos outros. Pensar sempre na dificuldade dos outros. Isso é muito importante, porque ajuda muito quando a gente ora pelos outros, tá bom? Então agora a gente vai fazer a oração do Pai Nosso, e a oração do Pai Nosso vai ser conduzida pelo João Romeu, pelo irmão da Lara, tá? O Joãozinho, ele tá aprendendo bem o Pai Nosso. Então, como ele está aprendendo bem o Pai Nosso, ele ficou tão concentrado no Pai Nosso, tão concentrado, que vocês vão perceber que ele não fechou os olhos. Aquilo que a tia fala para vocês sempre. Tia, vocês perguntam, posso fazer oração de olho aberto? Pode, pode. É só você estar concentrado na oração. Eu prefiro fazer de olhos fechados. O João, ele preferiu fazer com o olhinho aberto. Não tem problema, ele não se distraiu, ele estava falando com o nosso Deus. Eu tenho certeza que Deus escutou a oração dele. Mas nós aqui vamos ouvir a oração do João e ele vai nos conduzir na oração. Eu queria que todo mundo fizesse assim com a mão, fechasse os olhos, prestasse atenção na voz do João Romeu e repetisse com ele a oração do Pai Nosso. Eu tenho certeza que muita gente já sabe, tá bom? Vamos falar com o nosso Deus. E logo depois a gente vai fazer assim com as mãos para receber a bênção do nosso pastor, tá? No final do culto. E assim, eu queria dizer para vocês que assim, eu estou muito feliz, que a semana foi muito legal. Essa próxima semana também vai ser, apesar da gente estar dentro de casa, meio isolado, mas a gente está com saúde, está muito bem. Então a gente tem que agradecer a Deus a cada dia, tá bom? Então um beijo grande, até domingo que vem para todo mundo, tá? Vamos fazer a oração do Pai Nosso e receber a bênção. Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, nos livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus lhe abençoe.